Ok, gente, vamos começar. Já vi que algumas pessoas já estão me ouvindo. Agradeço aí pelo feedback. Enfim, gente, é uma experiência nova, certo? Então, eu, tanto quanto vocês, estou aprendendo ainda muito a usar essas ferramentas. Então, peço desculpa um pouquinho pelo atraso breve que houve aí na entrada, mas nós vamos começar. Como a irmã falou, que foi conduzindo a oração no início dessa nossa noite, da noite de liberdade interior. A grande obra de liberdade interior em nós é a obra do Espírito Santo. É o Espírito Santo que habita em nós, é o Espírito Santo que vem em nós nos fazer homens e mulheres verdadeiramente livres. Muito mais do que um esforço nosso, que também Deus conta com o nosso esforço, com o nosso desejo, com a nossa vontade, com a nossa permissão. É uma obra de Deus, é uma obra do amor de Deus em nós. Eu confesso particularmente assim que ao tocar nesse assunto do liberdade interior, ao tocar nos temas assim, eu também fui profundamente alcançado e ainda estou sendo. Muito profundo e nós vamos ver muito tocante em nossas vidas, em nossos corações, essa obra de liberdade interior. Não é uma obra qualquer, é uma obra que acontece ao decorrer de toda a nossa vida. Então, mais do que um curso que a gente está aplicando, mais do que palavras, é o nosso desejo, a nossa vontade de, ao ouvir tudo isso, junto com a graça de Deus, junto com a misericórdia de Deus, junto com a ação do Espírito em nós, tudo isso, junto, atuando num só coração, nosso coração, o coração de Deus, vai gerando em nós essa obra de liberdade interior. Então, é para isso que nós estamos aqui. Para ajudar vocês, eu vou tentar compartilhar aqui uma janela com os slides, que vai ficar aqui como principal, para a gente ir acompanhando, certo? Peço vocês um pouco de paciência, que eu vou colocar aqui no modo correto, certo? De tela inteira. E aí a gente começa direitinho, seguindo passo a passo esse curso, tá bom? Vamos lá. Deixa eu botar aqui em tela inteira. Pronto. Estamos aqui em tela inteira. Algumas vezes eu vou voltar para a tela normal para a gente conversar um pouco, mas vocês estão me vendo aí no canto, certo? Gostaria de que, se vocês tiverem alguma dúvida, postar aí no chat, para a gente ir tirando essas dúvidas. Na verdade, eu vou tirar ao final de tudo, tá bom? Então, tá aí, liberdade interior. Onde está o Espírito do Senhor, aí está a liberdade. Essa é a obra verdadeira que Deus deseja realizar em nós, obra de liberdade. Onde está o Espírito do Senhor, aí está a liberdade. E aí, como eu disse, a liberdade em Deus é uma experiência do amor de Deus. Experiência de amor, experiência de misericórdia, experiência de sermos amados. O amor de Deus em nós nos faz livre. O Papa Francisco nos diz que a verdadeira obra de amor é a obra de liberdade. E diz também ao contrário, o Papa Francisco, a verdadeira liberdade é o verdadeiro amor atuando em nós. Então, eu trouxe esse pequeno texto, esse trecho, na verdade, do Chesterton, para a gente poder entender melhor o que é esse homem livre. Eu vou ler com vocês aqui. O homem livre não é o que acha que todas as opiniões são verdadeiras ou falsas. Isso não é liberdade, é imbecilidade. O homem livre é aquele que enxerga os erros com a mesma clareza que enxerga a verdade. Então, o homem livre em Deus, o homem da verdadeira liberdade, é aquela pessoa que tem o justo valor de si. Ele sabe quais são suas fraquezas, quais são suas limitações, ele sabe quais são as suas dificuldades, ele sabe quais são os seus desafios pessoais, mas, principalmente, ele também sabe quais são suas virtudes, quais são seus dons, qual é o amor de Deus, a medida do amor de Deus. Ele vai tendo essa experiência da medida do amor de Deus. Ele consegue discernir livremente, a partir do que as pessoas falam, a partir do que Deus fala,
a partir do que ele sente, do que ele percebe nele, ele consegue entender, ele consegue se situar enquanto homem. Ele não fica perdido, como diz a palavra, ao sabor das marés. Ele não fica sendo chacoalhado, jogado de um lado para o outro, não. O verdadeiro homem livre, ele consegue ter noção de tudo aquilo que está ao seu redor, no seu interior. E como isso tudo vai trabalhando nele, como ele vai crescendo a partir disso tudo em santidade. Esse é a verdadeira expressão do homem livre. Não é achar que tudo está bom, ou está bem, ou aquela falsa paz de ausência de conflitos, ou achar que tudo que apresentam está bom, né? O relativismo, como diz Chesterton aqui, né? Ok, bom ou ruim, isso é liberdade. Cada um faz da vida o que quiser, da forma que quiser, porque o bom, o agradável, o que é melhor para cada um decide, né? Isso é relativismo. Nós temos, sim, a liberdade, nós temos que deixar as pessoas, sim, livres para fazerem as escolhas delas, né? E também arcarem as consequências das suas escolhas. Mas, ao mesmo tempo, nós temos que entender isso, né? Como homens livres que queremos ser. Onde nós estamos? Qual é o nosso papel? Em que ponto nós queremos chegar? E nós, claro, né, queremos chegar ao nosso ponto, o nosso alvo é a santidade. É a santidade na nossa vida. Passando mais adiante, eu quero trazer para vocês essa pergunta: o que é liberdade, afinal? O que é ser livre? Então, tem algumas concepções que a gente traz, concepções mundanas, né, que muitas vezes habitam em nós, até de forma inconsciente, agem em nós, e faz com que a gente procure a liberdade em formas, em locais, em maneiras, em jeitos que não são a liberdade. Na verdade, não nos trazem liberdade. A primeira concepção, e a mais errada delas, é ser livre é ter poder. A gente vê uma grande escalada hoje em busca de dinheiro, que, na verdade, nos traz, de certa forma, poder, em busca do poder em si, de mandar, de poder governar, de fazer o que bem entende, ter poder para fazer o que quiser. E aí, na verdade, a gente acaba se tornando escravos do poder, porque nós fazemos o que for, a qualquer custo, para ter esse poder, que acabamos escravos deles. A verdade é essa. Poder escolher o que quiser, a livre escolha. Também outra mentira que nos apresenta. Quando nós escolhemos o que queremos, né, e nós vamos por aí, as nossas escolhas não são simples. Eu escolhi, pronto, como escolher um hambúrguer, ou escolher entre água ou refrigerante ou suco, ou, sei lá, escolher uma roupa. Não, né? Essas escolhas que nós falamos são escolhas de vida, né? Escolha do que iremos fazer da nossa vida, o que fazemos com a nossa vida. E nesse caso, quando a gente entende ou acha que ser livre é poder escolher o que quiser, mais uma vez, nós nos tornamos escravos das nossas escolhas. Nós não agimos livremente na liberdade de filho. Nós ficamos presos sempre nessa busca do poder escolher. Eu posso escolher o que eu quiser, eu posso escolher o que eu quiser. Isso vai nos escravizando, porque isso se torna mais importante do que a nossa própria liberdade, o poder escolher. Ser independente, não depender de ninguém. Isso também é uma profunda mentira, que hoje, no nosso meio, gera um vazio existencial, porque nós não fomos criados para sermos sozinhos nessa vida. Fomos criados à imagem e semelhança de Deus, que é a Trindade, que é a comunidade. Então, 3 pessoas e uma só, que no amor não ficam sós, mas sim vão amando uma a outra, né? Vão fazendo essa comunidade de amor. Então, ser independente, na verdade, é ser escravo do vazio existencial. Ser escravo de um vazio, de uma solidão, de um individualismo, de coisas que, infelizmente, são consequências terríveis. Algumas vezes podem levar até o suicídio, a se tirar a própria vida, em busca dessa pseudo-independência. Também é muito comum hoje minhas regras, minhas leis, os meus desejos, o que eu quero. E aí, quando a gente faz essas opções de criar nossas próprias regras, nossas próprias leis, nossos próprios desejos, nós afastamos de nós a verdadeira lei,
que é a lei do amor, a lei de Deus, como diz em Jeremias, né? Infundirei a minha lei em vossos corações. Deixamos de ter essa opção livre, porque a lei de Deus não nos escraviza, as nossas leis, sim, nos escravizam. Nós nos tornamos escravos dos nossos desejos, nós nos tornamos escravos, por exemplo, quando optamos pela gula do nosso estômago, da nossa fome, de comer o que quiser. Quando a gente escolhe pelo prazer, nós nos tornamos escravos do prazer, o prazer sem regra, sem a medida do bem, do que é bom, do que é agradável. Então, tudo isso vai nos escravizando. Deus nos quer fazer livres disso tudo. Deus nos quer fazer livres disso tudo. Para que só a lei dele, a lei do amor, porque no Espírito nós somos livres, nos faça livre. Alçar os livres voos dos filhos de Deus. Certo? E aí eu trouxe para vocês um ponto que é o terceiro mandamento. É muito estranho a gente trazer o terceiro mandamento para esse caso da liberdade interior, do ser livre. O terceiro mandamento nos diz para guardar os domingos e dias santos de guarda. E aí o Catecismo da Igreja Católica, como eu botei aí no número 2170, nos diz o seguinte a respeito desse terceiro mandamento. No dia do Senhor, a Escritura revela ainda o memorial da libertação de Israel da escravidão do Egito. Recorda que foste escravo na terra do Egito e que o Senhor teu Deus te fez sair de lá com mão forte e o braço estendido. É por isso que o Senhor teu Deus te ordenou guardar o dia de sábado. O Antigo Testamento e na lei judaica o dia santo, né, a ser guardado é o dia de sábado, mas para nós, né, no memorial da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, nós guardamos o domingo, né, como esse dia santo. Um dia que nós lembramos. Isso deve ficar muito claro em nossos corações. Para a liberdade que Cristo nos libertou. A ressurreição é obra de liberdade em nossas vidas. Cristo nos tirou da escravidão do pecado. Então, esse terceiro mandamento tem tudo a ver com o que nós falamos aqui, com o que nós estamos falando, com o que nós vamos falar, porque nos recorda essa graça de Deus em nós. Jesus se encarnou, Deus se fez homem, morreu numa cruz e ressuscitou no terceiro dia. Para isso, para nos fazer livre de tudo e de qualquer coisa. E ficarmos submetidos somente ao seu amor. Porque submetidos ao seu amor seremos livres. Amando. É para isso que nós fomos criados. Amando. Sendo amados pelo Senhor. Fazendo esse movimento de nos encher e nos doar, de nos encher e nos ofertar, é que seremos verdadeiramente felizes, porque a liberdade, na verdade, ao fim de tudo, nos direciona à felicidade, à plenitude da nossa vida, o sentido das nossas vidas. Tá certo, gente? E aí eu vou trazer um dado muito importante, eu vou até aqui me colocar aqui, né, no lugar da... só deixar a tela para falar sobre isso, né? A convexidade da nossa vida. Depois eu vou colocar o slide e vocês vão entender melhor. O que eu quero dizer com isso, né? Já adentrando nesse sentido, né? Da liberdade interior, mais propriamente dita, né? Mas entrando em nós mesmos, né? Na aceitação daquilo que nós somos. O que acontece? A convexidade da nossa vida, vocês vão ver a figura mais na frente, diz respeito a quem nós somos, com os nossos limites e imperfeições, e aquilo que Deus pode fazer em nós. Aquilo que Deus pode fazer em nós. Então, a palavra nos diz que onde abunda o pecado, superabunda a graça. Imaginemos, né? Nós caímos. E aí, né, caímos no pecado, vamos dizer assim, caímos no chão. Para quem cai, há um limite, o chão. Né? A pessoa fala, eu cheguei ao fundo do poço. Né? Quando a pessoa fala, eu cheguei ao fundo do poço, ela chegou ao fundo. Existe um fundo. Porém, o que Deus pode fazer em nós quando nos levanta, o que Deus pode fazer em nossas vidas quando nos tira de nossos limites, quando nos tira das nossas imperfeições, quando nós entendemos que a nossa vida e quem nós somos é muito superior a isso. Muitas vezes a gente fica preso, apegado àquilo que é nosso limite de imperfeição. A gente fica girando em torno disso. Muitas vezes a gente toma decisões na vida, realiza várias coisas que a gente não entende.
não percebe, não sabe por que tomou aquela decisão e fica amarrado, agarrado, né, aos limites, agarrado às feridas, agarrado àquilo que é imperfeito em nós. E nossas decisões vão todas sendo tomadas a partir disso. E nós vamos ficando escravos de tudo isso, escravos de nós mesmos. Mas a graça de Deus, o amor de Deus, a misericórdia de Deus, como disse, pode nos levantar. E nós tendo um entendimento de quem nós somos, a aceitação de si está muito ligada a isso. Ter o entendimento de quem nós somos faz a gente ir muito além. Faz a gente entender que a vida ela vai para muito além do que aquilo que nós erramos, daquilo que nós podemos errar. Que a misericórdia de Deus vai muito, 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 muito além disso. Né? Então, gravemos isso. Né? Eu não sou as minhas escolhas erradas que eu fiz, eu não sou minhas imperfeições, eu não sou minhas fraquezas. Grave isso, Deus pode adentrar nessas áreas, pode tocar, pode curar nossas feridas, pode nos fazer caminhar para um estado de graça, pode nos fazer caminhar para uma vida de santidade, uma vida de quem vai sim caindo, vai sim errando às vezes, sim, vai vendo as suas imperfeições, mas vai vendo como Deus vai agindo, e vai fazendo, e transformando, e transformando, e transformando, e transformando, e transformando, sem parar a nossa vida. E esse transformar é muito maior do que nossa queda. Essa é a ideia da convexidade da nossa vida. Eu queria passar para vocês, eu vou tentar aqui passar, um vídeo que mostra que as nossas limitações, que nós temos limitações, muitas vezes nós não define quem nós somos. Esse vídeo é muito importante, assim, é muito tocante, porque vê e nos mostra, né, o quantos passos nós podemos dar, né? Se não ficarmos olhando para o que há de ruim em nós. Sim, entendendo as nossas limitações, sim, entendendo nossas fraquezas, sim, não fazendo um conto de fada, mas entendendo assim, com devido entendimento, vamos dizer assim. Com devido entendimento de quem nós somos, simplesmente. Né? E com a tranquilidade de que Deus vai agindo ali, e que nós podemos, com a graça de Deus, ir muito além disso que nós, pelas situações que nós passamos, pelas fraquezas que nós temos, para muito, 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 muito além disso. Tá bom? Eu vou passar aqui o vídeo para vocês agora, junto com vocês. Isso. Pronto, a figura do filho pródigo. A figura do filho pródigo. A figura do filho pródigo é a figura mais clara da nossa reflexão sobre a aceitação de nós mesmos. O filho que se reconhece no fundo do poço, como a gente disse, né? Lá no fundo, no buraco, que é filho. Ele mais, assim, inicialmente ele nem reconhece tanto que é filho, mas reconhece o seguinte: eu posso voltar para a casa do meu pai, porque lá você vai ser muito mais bem tratado do que eu estou sendo aqui. E quando chega, e quando volta, e quando se arrepende, e quando entende a sua limitação, e quando entende que nem os prazeres, nem o dinheiro, nem o poder, nem o ter lhe fariam felizes, ele volta, se arrepende, e o pai o acolhe como filho. A aceitação de si é essa experiência do filho pródigo. Ser acolhido como filho. Acolhimento como filho. Filhos, nós somos filhos de Deus. Filhos muito amados, muito amados. Muitas vezes nós pensamos que o que trazemos dentro de nós, experiências que nós tivemos, traumas, nos fazem não ser tão amados assim. Nos fazem não ser admirados tanto assim. Mas não é isso que Deus olha. Deus olha para nós como filho, é meu filho. Eu o amo, eu o acolho. É interessante porque Deus nos aceita, né? Muito, 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 muito além do que nós aceitamos a nós mesmos. Deus, na sua infinito amor, na sua infinita bondade, vai para muito além de nós. Nós ficamos parados ali, né? Nas nossas dificuldades. E Deus se lança em amor. E nos faz essa experiência também de nos lançarmos no amor. A experiência de se aceitar
aceitar a si, aceitar a sua história, aceitar a sua vida. Não é uma experiência assim de, é isso mesmo, minha vida é assim mesmo, vida que segue. Não é uma experiência de falta de esperança. Na verdade, não. É uma experiência de esperança no amor de Deus, que pode a todo momento transformar minha vida, que pode a todo momento me levar para o caminho da santidade, para a santidade. Certo? Vamos para o próximo. E aí eu trouxe um trecho do livro, certo? Nossa dificuldade em aceitar nossas limitações e fraquezas vem do sentimento de que elas nos impedem de sermos amados. Como somos deficientes em determinado aspecto, não somos dignos de ser amados. Nós fazemos muitas vezes essa experiência de achar que nós não somos dignos de amor, ou que outras pessoas não vão nos aceitar como nós somos, e perdemos a grande graça de deixarmos ser amados por Deus. Porque o amor de Deus consegue dar em nós a verdadeira dimensão daquilo que nós somos. Somente o amor de Deus. Outro fator que nos impede muito de mergulhar na graça, numa vida da graça, numa vida de amor, uma vida de doação, de oferta, de serviço aos outros, de sair de nós mesmos, são as nossas crenças limitantes. O que são essas crenças limitantes? São certezas, né? Falsas certezas que nós temos de nós mesmos, daquilo que, entre aspas, nós não conseguimos fazer. Então, coisas do tipo, né? Das mais simples, né? Não, eu não consigo fazer isso, eu sou velho demais, né? Eu não consigo fazer aquilo porque, enfim, eu sou baixo demais. Algumas coisas são reais. Por exemplo, se eu pegar agora e falar, não, esse negócio de crença limitante não é para mim, eu posso fazer o que eu quiser, eu sou super-homem, então amanhã eu posso correr a maratona. Não posso. Amanhã eu não posso correr a maratona. Mas, sei lá, daqui a 2, 3 anos, talvez eu possa? Posso. Então, nos libertar dessas crenças limitantes nos traz para a realidade da vida. Algumas coisas, realmente, pode ser que nós não consigamos, pode ser que talvez até não nos caibam, né, num dado momento da nossa vida, a olhar as situações, ao ser prudente, mas muitos nos impedem de alcançar o verdadeiro voo, o voo livre dos filhos de Deus. Por exemplo, coisas que nós ouvimos durante a nossa infância, durante a nossa adolescência, coisas que nós ouvimos dos nossos pais, que nos marcaram: você nunca vai ser feliz, você nunca vai ter um marido ou uma esposa, você nunca vai conseguir engravidar, você nunca vai ter um filho. Enfim, você é burro, você não consegue entender nada. São coisas que nos marcam. E mesmo que inconscientemente, nos trazem uma profunda escravidão, essas palavras. E Deus deseja de nós, nesse curso, que nós nos abramos à graça de Deus, para que Ele possa entrar, tirar as correntes, tirar as cadeias que nos amarram dessas palavras que foram ditas para nós. Coisas que nós acreditamos no nosso pensamento, né, conscientemente, e coisas que ficaram marcadas inconscientemente. Temos que entender isso, como está escrito aqui, né? Deus nos fez para a santidade. Deus não nos fez para uma vida amarrado, escravo de palavras, escravos de sentimentos, escravos de maneiras de pensar, escravos de ideologias, escravos de, enfim, de todo quanto é tipo de dependência que nos escraviza, verdadeiramente nos escraviza. Nós temos que entender que Deus é capaz de transformar o pecador que eu sou em um santo. Deus tem esse poder em mim. E se eu não me acolho como sou, da maneira como sou, eu não permito essa ação do Espírito em mim. Porque eu posso ter uma visão de mim subestimada, então eu achar que eu sou muito pior, ou muito ruim, ou muito, enfim, inferior do que realmente eu sou, ou eu posso ter uma visão superestimada, que eu sou bambambam. Essas duas formas não nos levam ao autoconhecimento em Deus. O autoconhecimento em Deus, essa via de autoconhecimento, nos faz entender realmente quem nós somos e para onde nós devemos ir, certo?
E terminando, né, que nenhum está em paz consigo, mesmo está em guerra com os outros. Isso nós vemos muito, nós vivenciamos na nossa vida muito. As pessoas que não estão em paz consigo mesmo, com a sua própria vida, com a sua própria existência, tristes, infelizes, estão sempre em pé de guerra com os outros, com as pessoas, com as situações, com o mundo. E aí nós entramos no segundo tópico, que é sobre a aceitação do sofrimento em nossas vidas. E aí, para trazer isso, eu queria trazer o exemplo dos santos. Dos santos que, como o sofrimento para eles não foi via de morte, de tristeza, de se tornarem escravos dos sofrimentos. Esses santos, como eu estou mostrando aí já o primeiro Papa João Paulo II, São João Paulo II, não ficaram limitados no sofrimento. Entenderam que o sofrimento não tem a capacidade de nos roubar o céu, de nos roubar a alegria. A alegria que não é uma felicidade, que é estar sorrindo. Não, a alegria de saber que Deus nos ama, que Deus está conosco, independente da situação. E o sofrimento, gente, é inerente à nossa condição. É inerente à condição do mundo que a gente vive. Da nossa condição de pecador. O sofrimento, ele vai perpassar na nossa vida. Em algum momento, ou em muitos momentos. Mas o mais interessante é essa graça de saber que o sofrimento não nos impede de amar a Deus. Eu botei essa foto de São João Paulo II porque ela é bem peculiar para o que a gente está falando. São João Paulo II perdeu os pais muito novo. Perdeu a família muito novo. E desde novo teve que enfrentar a vida sozinho. Sem um lar com os pais, né? Sem o apoio dos pais. E quando ele se viu nesse momento, ele olhou para Deus e disse: Senhor, agora sou eu e tu. Somos só nós dois agora. E essa graça dele entender que Deus estava com ele, o fez caminhar, discernir seu estado de vida, ser um padre, bispo, até chegar ao papado. E fez com que a vontade de Deus na vida dele fosse cumprida. Então, o segundo ponto, o sofrimento não nos impede, de maneira nenhuma, que a vontade de Deus se realize em nós. Esse local que o Papa está é uma cela. É a cela onde São Maximiliano Kolbe esteve. São Maximiliano Kolbe foi um frei, um padre, que foi preso e foi levado ao campo de concentração nazista no tempo da Segunda Guerra Mundial. E lá, ele, mesmo preso, ele pôde viver concretamente a experiência do amor e da oferta e do sacrifício. Ele percebeu que um pai de família ia ser morto, ia ser levado lá para a câmara de gás e ser morto. E aí ele fez o seguinte, ele falou, não, eu me coloco no lugar dele. E ali os soldados nazistas, enfim, era uma pessoa a mais ou a menos, para ele não fazer diferença quem era, levou no lugar desse homem. E São Maximiliano Kolbe morreu no lugar deste pai. Este pai sobreviveu e pôde voltar para sua família após o término da guerra. E ele, por amor, se ofertou. Ele estava assim, numa situação de sofrimento terrível, terrível. Mas pôde experimentar do amor de Deus. Pôde experimentar da verdadeira alegria, que é a alegria do céu, que é a alegria de ser santo. A gente precisa entender que as alegrias dessa terra, a alegria deste tempo, não se comparam à alegria que Deus tem guardado para nós, nesta terra e neste tempo presente no céu. Não se compara, gente, não se compara. Essa outra foto, que eu vou falar agora, né, é sobre Santa Giana. Na verdade, essa que está à frente não é Santa Giana está ao fundo, Santa Giana Beretta Molla, e essa é a filha dela que está aí à frente, fazendo uma palestra, enfim. Santa Giana, ela foi mãe, casada, e na sua quarta gravidez, ela já tinha 3 filhos, ela teve muitas complicações. No início da gravidez, indicaram a ela, e ela era médica, né? Isso é um ponto muito importante, indicaram a ela tirar a criança, porque a chance dela morrer era muito grande, se ela fosse ter realmente a criança. E ela sabia dos riscos, porque ela era médica.
era a mãe. Mas como desejava o céu, né? Desejava amar, desejava se ofertar por amor, tomou para si aquele sofrimento e ofertou a Deus. E disse, não, eu vou ter essa criança. Eu vou ter essa criança. Ela foi, entrou em trabalho de parto, foi para o hospital. Quando chegou no hospital, ela viu que realmente a situação estava uma situação grave, difícil para ela. E ela olhou para o médico, antes de ser sedada, antes de entrar, enfim, no parto. Ela disse o seguinte, se for escolher entre eu e a criança, que seja a criança, que seja o bebê. Profunda oferta de amor. Profunda oferta de amor por aquela vida nova que nascia. Uma vida dada em favor de outra vida. E assim foi feito. Uns 4 dias depois ela veio a falecer, Santa Giana. E a filha dela está aí. E a filha dela hoje roda o mundo nessa luta contra o aborto. A filha dela roda o mundo hoje falando sobre maternidade, sobre, tá aí, né, em inglês, né, mães católicas, sobre maternidade, sobre a vida, sobre a experiência de se abrir à vida. E hoje ela pode rodar o mundo e dar testemunho de amor. Olha o rosto dela, olha a face dela, né? A gente percebe que não é uma face de alguém que é triste. Triste porque a mãe morreu. Triste porque, oh meu Deus, a culpa foi minha porque minha mãe morreu. Não. Ela, a partir da oferta da mãe, a partir da história da mãe, ela entendeu o sacrifício que a mãe dela fez. E por amor, ela vai seguindo, né? E por amor, ela vai também, como a mãe, se ofertando, dando no exemplo da mãe, rodando o mundo, falando da história da mãe, falando sobre a maternidade, falando sobre a abertura à vida, falando contra o aborto e seguindo essa missão, né? Essa missão de amar, de se ofertar. Essa menininha é Santa Jacinta, né? Santa Jacinta é um dos 3 pastorinhos, né? E ela morreu muito novinha, ainda criança. E a morte dela é até muito interessante porque se parece muito, né, do que estamos vivendo hoje, foi devido a uma pandemia também, né? Não sei se na época era chamada assim, que foi a gripe espanhola. É uma peste do tempo dela. E ela foi para Lisboa, e quando ela foi para Lisboa, ela sabia que ela em Lisboa iria morrer. Nossa Senhora revelou isso a ela, que quando ela fosse para Lisboa, ela nunca mais veria a irmã, porque ela não ficaria muito tempo, né? Enfim, né, numa das aparições de Fátima para os 3 pastorinhos, Nossa Senhora também fala, né, que Francisco e Jacinta iriam ficar pouco tempo e nessa terra, e irmã Lúcia ia ficar mais tempo, né? Então Jacinta foi para Lisboa, né? Foi levada para Lisboa para ser tratada. E lá ela passou por tratamentos assim muito difíceis, muito dolorosos. E os próprios médicos se impressionavam com a força dela em resistir, né, aos tratamentos. E ela disse muitas vezes, a irmã Lúcia relata isso no livro dela, nos escritos da irmã Lúcia, que os médicos diziam que Jacinta muitas vezes falava: Jesus, eu oferto tudo isso pela conversão dos pecadores. Eu oferto toda esta dor pela conversão dos pecadores. É pela conversão dos pecadores, é pela conversão da humanidade. Eu oferto, Jesus. E as pessoas falam, que estavam ao redor dela, que em momento nenhum ela tinha uma cara de triste, de sofrimento, de angústia, de desesperança. A esperança dela estava no céu. E na certeza de que aquele sofrimento dela não era em vão. E aí Jacinta nos traz uma grande lição para o nosso tempo hoje, né? O tempo que a gente vive aí de coronavírus. Que nenhum sofrimento, ele passa por nós sem deixar marcas de céu. Que nenhum sofrimento, Deus, né, não é um masoquista que quer simplesmente nos... E muitas vezes não, nem mesmo da vontade dele, né? Deus permite que passemos por sofrimentos da nossa vida, né? A vontade dele é que fôssemos santos, que não tivéssemos pecados, que não fôssemos marcados pelo pecado original. Mas a nossa liberdade, né, nos trouxe até aqui, né? Mas esse sofrimento não fica vazio, não fica em vão. Ele toma sentido diante de Deus, sentido de oferta.
Pode ser que não entendamos os motivos, o porquê, né? Hoje nós, vamos dizer assim, trancafiados dentro de casa, né? Muitos perdendo familiares, muito perdendo, enfim, pessoas queridas, muitos doentes em situações graves, mas Deus vai realizando, e nós podemos perceber isso na humanidade, uma obra de misericórdia. A humanidade está acordando, né? Está olhando para o lado, para o outro que sofre, está vendo que a vida não é fechada em mim mesmo, né? Que nós somos limitados, que nós temos limitações, que nós precisamos entender nossas limitações. Então, Deus vai fazendo uma grande obra. E se hoje está difícil para você, né? Se está difícil para algum familiar seu, coloque este sentido, né? Um sentido de oferta, um sentido de purificação, um sentido de conversão dos seus, né? Um sentido de céu. O Papa nos deu uma grande graça, que a pessoa simplesmente, se estiver no leito de morte, e pedir a Deus que cesse a pandemia, a pessoa simplesmente tem o perdão dos pecados e também as faltas da pessoa, as consequências da falta, né? Dessa falta, a pena pela falta, na verdade, é apagada por meio da indulgência. Então, basta a pessoa recorrer a Deus e pedir, Senhor, né, que acabe essa pandemia. Senhor, né, que essas pessoas que estão aqui ao meu redor se curem. Gente, que obra fantástica o Senhor está fazendo. Que misericórdia de Deus. O sofrimento que não fica ali em vão, que tem sentido de céu. Essa outra irmã nossa, né? Nossa amiga no céu também, Chiara Lute, ela ainda jovem, descobriu um grave câncer. E ela ficou muito triste quando descobriu. Ela foi para o quarto, se trancou para o quarto, ficou em cerca de 30, 40 minutos, isso diz a mãe dela, ó, ficou lá, e voltou com um sorriso no rosto. E olhou para a mãe e disse, mãe, se Deus quer, eu quero. E a mãe diz que a partir daquele momento a vida dela foi totalmente diferente, foi mudada, foi transformada. Porque a alegria de Chiara tomava a casa, tomava os que iam lá, né? Pessoas que iam lá tristes, com situações muito menos difíceis do que a dela, puderam olhar para Chiara e se alegrar, e ter esperança, e ver que uma doença não tem a última palavra na nossa vida. Que o sofrimento de uma doença não tem a última palavra da nossa vida. A última palavra da nossa vida é a esperança. Esperança que Deus nos dá. Como diz São Paulo, a esperança não decepciona. Então, nós temos que tomar os sofrimentos que nós passamos. Com certeza passamos. Com certeza você pode estar passando por algum sofrimento agora na sua vida. Neste sentido, deixando Deus agir em nós. Deixando Deus nos dar ânimo, força. Né? Deixando que Deus haja em nós para nos tirar da situação que nós estamos. E aí eu queria dizer alguns pontos a respeito do sofrimento, para que a gente possa entendê-lo melhor e viver melhor ele. O primeiro, né? O sofrimento que nos faz mal é aquele que recusamos. Então, nós temos a escolha de como nós vamos viver a partir de um sofrimento. E se o recusamos, com certeza o nosso caminho é da infelicidade. Segundo ponto, o verdadeiro mal, muitas vezes em nós, não é tanto o sofrimento que nós estamos passando naquele momento, mas o medo dele, o medo das consequências dele. Por exemplo, uma doença, o medo da morte de um ente querido que pode ir a qualquer tempo, a qualquer momento. O medo da dor, se é um sofrimento que passa conosco. O medo da solidão. Tantos medos, os medos que nos aprisionam, né? Então, às vezes parece que é o sofrimento, mas não é o sofrimento em si, que nos está fazendo mal, que nos está deixando angustiado, que nos está deixando para baixo. Mas são os medos que envolvem tudo isso, os medos. Peçamos a Deus essa graça de ser libertos dos medos, para que a gente possa viver, passar bem este momento de cruz na nossa vida. Passar como o Senhor, né? Perdoando, amando, se oferecendo. Um outro ponto que nos traz problemas não é a realidade que nós estamos vivendo, mas as representações que nós fazemos da realidade. Isso é muito interessante, né? Nós fazemos representações da realidade que nós vivemos, de dificuldades e de sofrimento, mas muito maiores do que realmente elas são.
E o principal ponto disso é o seguinte, é a gente entender que nenhum sofrimento, nenhuma realidade que a gente vive tem o poder de nos tirar o amor de Deus. Tem o poder de nos roubar. Senão, se a gente permitir. Caso a gente permita, esse sofrimento faz esse mal. Porque o que vai entrando em nós são representações, são fantasias da realidade, e não a realidade em si. Então, muitas vezes, nós vamos fazendo quadros e cenários muito mais devastadores do que aqueles que realmente são, do que aqueles que realmente se apresentam diante de Deus, né? E o último ponto, né? Entender no sofrimento, né? E também em outros momentos da nossa vida, que a vida é sempre boa, porque existe sempre a possibilidade de viver tudo em Deus, em Deus. Esse é o grande segredo, sempre viver tudo em Deus. E aí, alguns pontos que também nos atrapalham a viver o sofrimento melhor. Enfim, né? Melhor no sentido que eu digo de viver na graça de Deus, né? Viver aquele momento como um momento em que Deus entra em nós e nos transforma. Né? Deus nos fala, né? O que não faço, entende, e diz para Pedro, o que eu faço, não entendes agora, mas entenderás mais tarde. Isso é muito importante, porque muitas vezes a gente tem o desejo de entender tudo o que está acontecendo. E aí a inteligência vai agindo em nós não como uma aliada, não como mais uma forma de aceitar aquele sofrimento. Não. Mas a inteligência vai agindo em nós como algo que faz com que a gente procure seguranças humanas, respostas em pessoas, respostas na ciência, respostas em tantos outros lugares. Não que a gente tenha que fugir da ciência. A ciência, né, a medicina foi feita para o homem, quando é feito para a vida, para nos salvar. Nós precisamos recorrer à medicina. Mas nem tudo tem explicação. Mas para nem tudo tem remédio, né? Para as doenças humanas. E aí, a nossa inteligência muitas vezes também vai querendo entender a vontade de Deus naquela situação. E vai querendo entender a vontade de Deus em tudo na nossa vida. Mas Deus muitas vezes se esconde de forma amorosa. Muitas vezes porque nos deseja nos purificar. Purificar os nossos sentidos. Purificar a nossa adesão a Ele. Purificar o continuar, mesmo não ouvindo a Deus. E segundo, que Ele deseja de nós maturidade. Nós sabemos, muitas vezes na vida, o que é certo. Nós sabemos, muitas vezes na vida, qual é uma atitude cristã, qual é uma atitude pautada na verdade. E Deus deseja que nós decidamos a partir disso. Nós decidamos a partir desses dados que nós temos. Então, quando não há respostas para o futuro, eu preciso investir no hoje, no amor que eu posso dar hoje, naquilo que é o meu dever de Estado. O que é esse dever de Estado? O dever de cristão, de católico, o dever de casado, se você é casado, padre, no seu dever de padre, né? De celebrar a missa, de atender a confissão. Então, isso é que a gente precisa fazer nos momentos de sofrimento em que a gente não entende. Se a gente tem alguém doente, nosso dever de Estado é acolher essa pessoa, amá-la, cuidar dela. Esse é o nosso dever naquele momento. E deixar que Deus haja naquilo que nós precisamos fazer, que nós entendemos que nós devemos fazer. E Deus também nos diz, né? E Jesus diz que a vida dele ninguém toma. Ele a dá livremente, né? Então nós devemos entender o sofrimento e passar de algo que nos foi roubado, uma liberdade que nos foi roubada, uma vida que nos foi roubada, uma pessoa querida que nos foi roubada, né? Por uma doença, por uma morte, como algo que é ofertado por amor. A minha vida, ninguém a toma, eu a dou livremente. Ter a vida nas mãos, dar sentido a tudo, saber utilizar do sofrimento como uma grande arma para nós, que nos potencializa a santidade, nos potencializa a amar, ao amor. Nós conseguimos mudar tudo ao nosso redor. Tem situações que estão muito fora do nosso alcance, mas temos a capacidade de dar verdadeiro sentido a tudo. Essa é a grande graça da liberdade interior. Dar sentido a tudo. Sentido de oferta, sentido de amor, sentido de sacrifício por amor. E aí chegamos no nosso último ponto dessa nossa noite, desse nosso momento de formação a respeito do livro, né, da liberdade interior, que é sobre a aceitação do outro.
E quando nós trabalhamos na aceitação do outro, o primeiro ponto que nós precisamos tocar é o perdão. Como nos diz a palavra, está aí no slide, a caridade não guarda rancor. Não podemos guardar rancor, ódio, não podemos guardar mágoas de outras pessoas. Esse é o grande primeiro ponto da aceitação do outro. E a gente vai tocar nesse ponto, o ponto do perdão. No amor há poder. Por que eu trouxe isso? No amor há poder. Porque somente o amor de Deus em nós pode nos tirar das marcas que o pecado do outro gera em nós. Do rancor, da mágoa. E eu te digo, gera isso em nós porque nós deixamos ser gerado. Porque nós não prontamente perdoamos. Porque nós prontamente não optamos pelo amor de Deus. Optamos em ficar com raiva, optamos em ficar chateados. Muitas vezes, pode ser a verdade, a outra pessoa está errada. Mas dar o perdão não significa dizer que a pessoa está certa. Significa simplesmente dizer que eu dou o perdão. Eu perdoo. Diante disso que você fez, diante desse mal que você me fez, diante dessa situação que você me fez, eu te perdoo. Eu escolho perdoar, porque Deus me perdoou. Lembre do filho pródigo, né? Mesmo na situação de pior pecado, se nós nos arrependemos, Deus nos perdoa. E o pecado, ele agride a Deus. Ele machuca o coração de Deus, que nos quer santos, que nos quer o céu. E ele, que é o principal agredido, nos perdoa. Por isso nós também devemos perdoar. Entender, como diz a palavra, que o Senhor é meu pastor, nada nos falta. Nos momentos de vales escuros, de tempestades, não devemos temer. O Senhor vai conosco. Nós podemos perdoar. Nós podemos recomeçar. Nós podemos dar o perdão. E aí, um ponto que a gente precisa entrar, que muitas vezes os problemas que nós temos com os outros se trata de outras coisas. Outros pontos que não é tanto o pecado do outro. O primeiro ponto são as diferenças psicológicas. No relacionamento entre marido e mulher, isso é muito comum. Principalmente porque um homem tem uma característica psicossocial, psíquica, de sua identidade diferente do da mulher. Né? A forma de pensar, a forma de agir, a forma de se portar diante das situações. E muitas vezes essas diferenças geram atritos dentro de casa. Diferença entre a forma do filho pensar e dos pais, a diferença do tempo em que nós fomos criados, às vezes os pais foram criados num tempo, por exemplo, né, e que é muito comum, sem internet, sem acesso a celular, sem esse mundo que é tão rápido, e os filhos são criados nesse mundo. Então, claro que há diferenças, claro que há diferenças na forma de pensar. É muito interessante porque, às vezes, em casais, um é muito organizado e outro muito bagunceiro, e aí a bagunça do outro vai incomodando o outro querer tudo certo. Tem pessoas, né? E a gente precisa entender o outro, a gente precisa mergulhar na vida do outro, que se incomodam com algumas coisas que para nós não nos incomoda. Simplesmente não nos incomoda. Não nos incomoda. Eu tenho um dado muito interessante, né? Porque, assim, da minha vida, porque aqui em casa tem algo que acontece de muito interessante. É assim, eu tenho uma certa agonia a banheiro molhado. Não gosto de banheiro molhado. Piso de banheiro molhado. Eu fico meio angustiado. Não gosto, sei lá, acho que é meio sujo. Não sei, assim, me dá uma agonia. E para minha esposa, é muito tranquilo isso. Ela não fica angustiada com isso. Muitas vezes, por exemplo, ela tem o cabelo bem mais longo do que eu, então ela precisa tomar um banho e pentear o cabelo. E é natural que faça, né, aquela poça d'água. E aí eu preciso entender, né, como marido, que ela não vê aquilo da mesma forma que eu visualizo. E que ela tem necessidades que eu não tenho. E que eu tenho necessidades que ela não tem. E aí a gente vai se doando ao outro, vai aceitando o outro, vai harmonizando essas diferenças. Nós vivemos em comunidade, no trabalho, enfim, escola, né? Vivemos em sociedade. E a graça do amar é amar a diferença que há no outro, e não a semelhança. Porque, como diz o Jesus, a gente ama aquele que é igual a gente, que recompensa a gente tem, né? Se a gente ama nossos filhos, que recompensa a gente tem?
Então, os pecadores amam dessa forma, a gente precisa amar aquilo que é diferente também no outro. Aquilo que, às vezes, dá um certo embate. Mas para nós não tem que ser embate, tem que ser amor. Amor dado, amor ofertado. Uma outra coisa muito importante, segundo ponto aí do slide. O fato dos outros serem pecadores não me impede de me tornar santo. Não me impede. O pecado, a consequência do pecado do outro em mim, coisas às vezes sérias, né, que acontecem na vida das pessoas, traumas de abuso, traumas de tentativas de aborto, traumas da ausência do pai, ausência da mãe, abandono do lar, pessoas que não conheceram seus pais biológicos, nada disso, nenhuma falta de amor das outras pessoas para nós nos impede de nos tornar santos, porque o amor de Deus, ele, quando nós permitimos, entra e acaba com toda essa falta de amor. Preenche o espaço do mal gerado em nós. Do mal gerado em nós. Porque muitas vezes essas feridas, esses traumas, vêm da nossa infância, da nossa adolescência. De momentos da nossa vida em que nós não tínhamos as nossas relações psicológicas, afetivas, sexuais, de entendimentos de vida muito bem firmados, muito bem marcados. E compreendemos esse momento, né, até espiritual mesmo, né, de forma muito errada, muito estranha. E não conseguimos. E ficamos com aquelas marcas. Mas Deus nos trouxe aqui para isso, para sermos tocados nessas áreas, sermos tocados nessa realidade. Também precisamos ter cuidado na aceitação do outro, de ter uma constante postura crítica. Nós olhamos para as pessoas, para as situações, para a nossa comunidade, as pessoas que são da comunidade Shalom, da nossa igreja, da nossa paróquia, do padre, sempre num olhar crítico, sempre num olhar de julgamento. Né? Essa constante postura em nós não nos ajuda a aceitar o outro. Nós precisamos olhar, e muitas vezes olhar, que muitas coisas que as pessoas fazem, as pessoas não fazem por mal. As pessoas não fazem porque querem o nosso mal, ou querem fazer mal a alguém. Muitas vezes as pessoas até erram, ou tomam atitudes diferentes das que pensamos, né? E aí entra o nosso orgulho, das que pensamos que seriam certas, que podem não ser, porque desejam fazer o melhor, desejam fazer o certo. Tomar cuidado também com a fofoca, né? Fofoca. Tomar cuidado com se fabricar inimigos, né? Hoje a gente vive uma situação política muito exacerbada e nós vamos fabricando inimigos. Nós vamos fabricando pessoas ou correntes ideológicas, assim, pessoas que tenham certas correntes ideológicas, pessoas que defendem certos lados, né? Nós vamos fabricando inimigos, nós vamos sendo opositores ferrenhos dessas pessoas, dessas situações, e nós vamos nos intrigando, nós vamos nos arranhando, e deixando de entender que nós somos todos irmãos. Nós somos todos irmãos. Nós somos todos irmãos. Isso é muito forte, mas a gente não está aqui para mudar o outro. A gente não está aqui para mudar o outro. Quem muda o outro é Deus, a graça de Deus. Nós muitas vezes, sim, temos papel de iluminar, de mostrar, talvez, qual seja o melhor caminho, daqueles que Deus nos deu a responsabilidade para isso, seja humanamente, né, com os filhos, seja espiritualmente. Mas muitas vezes, não é nosso papel. E nós fabricamos inimigos porque achamos que esse é o nosso papel. E isso nos afasta dos outros e não faz com que aceitemos os outros. Então, eu trago para vocês essa reflexão, né? Tomar para si as nossas vidas, cessar de culpar todos os contextos apresentados, em nós ou fora de nós, como causa da nossa infelicidade. Na verdade, infelicidade é escolher pelo mal, absorvê-lo em nossas vidas, ao invés de ficarmos com o amor de Deus e com sua graça santificante. E aí, para terminar, gostaria muito que vocês pudessem, se possível, tirar um print dessa tela, ou se vocês quiserem anotar esses pontos, certo? Para vocês levarem para a sua oração, para o seu momento de oração. É muito importante levar essas perguntas para o seu momento de oração, para que você possa passar essa semana fazendo com que essa formação, né, essa pregação, esse momento de partilha, possa ir reverberando no seu coração, e possa ir gerando frutos em Deus. Né? Então, em oração, você vai se fazer essas perguntas. Como eu trato as minhas fraquezas e limitações? Quais são as minhas reações diante dos meus sentimentos?
eu sou tomado por eles, consigo dominá-los, né? Quais são as respostas também, pode ser uma, né? Que eu dou a partir deles. Quais são os sentimentos de culpa, de frustração, de inferioridade, de rejeição que trago em mim, que trago em minha vida, né? Quais são as reações de fracasso, os fracassos da vida, da minha vida. Vamos levar isso para o nosso momento de oração, certo? Durante a semana, já finalizando essa live. Gente, eu peço perdão já de antemão por qualquer dificuldade, qualquer contratempo que a gente está aprendendo. Não sei se pelo tempo a gente consegue